aqui no Evangelho de Mateus 15. Vamos ver se dá para a gente terminar hoje esta manhã, né, Má? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Má, grandemente, tá bom? Amém. Shalom, shalom. Tudo bem, Má? Tudo Certinho, né? tudo certinho. Graças a Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Este lugar hoje, o Líbano. Esse lugar aqui na Bíblia, o Líbano, para nós hoje. Né? Márcia, Deus te abençoe, filha. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira coisa que você precisa entender quando você questiona por que cachorrinha, por que cachorrinhos, lógico que o cachorro é um animal imundo, né? Tanto que os veterinários ensinam hoje que não se deve nem pensar em beijar um animal desse na boca. Seja ele quem for, bem tratado, mal bem tratado ou não, rico ou pobre, com a melhor alimentação, a mais difícil, não se deve. É um animal impuro e os judeus não tinham. Então essa mulher entendeu muito rápido, presta atenção nisso. Quando uma pessoa era ultrajada por um judeu naquela época, ele o chamava de cão, tá? E aí, resultado, aquela mulher tinha outros deuses. Então, o Deus dos libaneses até hoje não é o Deus de Israel, né? Tanto que eles estão em guerra contra Israel. Então a gente precisa entender o contexto para entendermos o texto, né? Mas pode fazer pergunta, continue fazendo pergunta. Por que Jesus vai para aqueles lados e essa mulher já tinha tentado de tudo, gente? E a causa dessa mulher, ela diz assim, olha, e ela clamava dizendo: filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Então, quando essa mulher faz isso, presta muita atenção, ela já começa a reconhecer que Jesus é o Senhor. O que quer dizer Senhor, pastora? Dono. Aquele que tem poder de mando. Aquele que tem autoridade. Aquele que pode. Aquele que foi ungido para tal. Jesus, filho de Davi, é o Messias que havia de vir. Olha que coisa mais linda. O Messias que havia de vir. Entendeu, Regiane? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É aqui que um dos segredos começa. Gente, essa palavra aqui, ela é tão profunda, ela é tão profunda, ela é tão profunda, que eu poderia ficar uma semana ensinando versículo por versículo para vocês. E chegar aqui e jogar em meia hora, 40 minutos, uma hora é muito difícil. Então o resultado, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Na minha opinião, a razão até da filha dela estar endemoniada poderia vir da sua crença errada, dos seus deuses errados, da vida espiritual dela. Tudo que um pai e uma mãe comete, presta muita atenção nisso, passa para os filhos. Por isso que é muito importante nós, como pais, mães, cuidamos de alguém, ensinamos alguém, somos autoridades na vida de alguém, por exemplo, um professor, um patrão, sermos exemplos para a vida daqueles que estão abaixo de nós. E ela diz assim: Senhor, tem compaixão de mim. Por que ela fala isso?
Porque quem mais estava sofrendo era ela. Porque a menina estava com uma legião, com um principado. Se ela estava endemoniada, ela tinha no mínimo um cabeça ali com ela, um cabeça suicida. E os demônios daquela época, o demônio até hoje, né, daquela região, você sabe que eles são incendiários, que eles são desesperados, que eles são suicidas. Então, quem mais estava sofrendo? Essa mãe. É por isso, Regiane, Dai, Anderson, Batista, que a gente precisa saber, filhos amados. E o filho só vai entender o sofrimento de um pai e de uma mãe quando ele for pai. Quando ele for mãe. Entendeu? Você pode ver que quando o filho casa, a filha casa, principalmente a menina, ela fala assim, agora eu sei, pastor, o que minha mãe passou por mim. Que pena, né? Que a gente não percebeu isso antes. Então, quando aquela menina estava horrivelmente endemoniada, quem mais foi atingido foi aquela mãe. Quando um filho sofre, quem mais é atingido é a mãe, quando o filho sofre. Agora, o que Jesus está fazendo aqui com o silêncio dele? Porque ela vinha gritando atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. É preciso achar a causa. Hoje nós estamos cuidando de muita coisa, mas nós não estamos achando a causa. Certo? É como o testemunho daquele... Tinha dois pescadores à beira de um rio. Entendeu, Márcia? Dois pescadores à beira de um rio de correnteza. E de repente eles veem uma criança vindo na correnteza. E eles param e vão acudir a criança na correnteza. Daqui a pouco eles olham uma outra criança descendo na correnteza. Eles vão lá e tiram aquela outra criança da correnteza. Quando eles veem que mais a terceira criança vem pela correnteza, o segundo homem para, sai do rio e vai. E o outro amigo, o colega, disse, mas vem cá, você vai me deixar sozinho aqui? Aonde você está indo? Ele falou, eu vou ver quem está jogando as crianças no rio. Nós precisamos achar a raiz, a raiz do problema, a causa dos problemas. Muitas vezes nós olhamos e não achamos a raiz dos problemas dos nossos filhos. É por isso que um pai e uma mãe, gente, hoje eles pensam, não todos, mas alguns pensam, eu estou dando a melhor escola, a melhor universidade, a melhor faculdade, a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor calça jeans, a camiseta de marca, o boné de marca, o perfume talvez internacional, ou melhor nacional. Eu estou fazendo o máximo, pastor. Será que só isso basta para o meu filho e a minha filha ser feliz nessa vida? Essa mulher cananeia, essa mulher libanesa, ela vem ensinar para mim e para você que o que faltava para ela e o que faltava para a filha dela era conhecer o verdadeiro Deus. E conhecer, que eu falo, gente, não é chegar e conhecer alguém, se despedir e ir embora. Conhecer, que eu falo, pastora Ingrid, é andar junto, é ouvi-lo, é obedecê-lo, é seguir os seus caminhos, é aceitar o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas é aceitar também o tomai sobre vós o meu jugo. Aí entra ensinamento, disciplina. Entenderam, não? Hoje está se pregando um evangelho muito simplesinho. Hoje está se pregando um evangelho muito fácil. E não é por aí, gente. Vocês estão me entendendo?
E aí, resultado. O que essa palavra ensina para mim e para você? Que ela incomodou Jesus, ela incomodou os discípulos, como eu já disse 2 dias, não vou repetir hoje. E os discípulos aproximando, rogaram: despede, porque ela vem clamando atrás de nós. E Jesus só ouvindo aquela mulher, a tempo, gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí ele responde, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, ele está sendo sincero. Ele foi enviado para o seu povo, Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto que a própria palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, viu, gente? Que Israel rejeitou Jesus. Sobrou para mim e para você, que maravilha. Mas agora, na grande tribulação, agora é para Israel que ele vem, e Israel se converte, e Israel reconhece Jesus, e Israel o adora. Aleluia! Yeshua HaMashiach. E a Bíblia diz que quando ele fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que ela faz, pastora Solange? Ela o adora. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher, quando ela fala Senhor, ela fala dono. Ela fala dono da minha vida. Não se usava esta palavra Senhor naquela época. Por isso que a palavra do Senhor diz: não use o nome do Senhor em vão. Não se usava qualquer expressão naquela época como se usa hoje. Hoje, me perdoe até a franqueza, mas o evangelho está virando banalidade, casualidade. Tanto que ela vem e o adora e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Senhor. Aquela mulher, presta atenção nisso, outro ponto que você precisa pegar rápido. Aquela mulher que adorava outros deuses, por ela mais, ela passa a adorar o Deus de Israel. Ela passa a adorar o Deus de Israel. Então ele respondendo disse: não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nós falamos no início que o cachorro era impuro naquela época. Mas Jesus abranda a situação. Olha o amor de Deus aqui. Ele abranda a situação. Ele diz para ela: cachorrinhos, pequenininho, de estimação, que é criado junto com os filhos, que quando o pai e a mãe e as crianças estão comendo, está caindo migalhas para eles. Jesus mentiu aqui, pastora? Ele não mentiu, gente. Ela não era filha, ela era criatura. Ele não mentiu. Pastora, mas ele foi muito duro. Não, não é que ele foi muito duro, não. É que nós estamos querendo um evangelho bonzinho demais. A gente não está preparado para grandes verdades. Hoje você vai pregar para uma pessoa, ela prega para você. Hoje você vai ensinar alguém, ele vem com o evangelho em cima da sua cabeça. Ele fica quietinho, ouvindo. Hoje tá diferente as coisas. Hoje o pai e a mãe vai falar com o filho: você tá velho, você tá careca, você tá careta. O que é, cara? Qual é, meu? Não é? Antigamente, irmãos, se tomava a bênção dos pais.
O primeiro lugar era dos pais, o melhor prato de comida era para um pai, para uma mãe, o melhor pedaço de carne era para ele. O primeiro prato que se fazia era para ele e depois para ela. Os valores estão mudando. Temos que tomar cuidado, hein? E aí ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Você sabe o que ela disse para ele? As migalhas tuas. Sabe quando Deus derrama muito óleo para você? E aquelas gotinhas que ficam na mãozinha dele, que ainda pingam? Ela disse assim, essas migalhas, esses pingos, me satisfazem. O fundo do pote me satisfaz na situação que eu estou. Entendeu, não? Entendeu? Me satisfaz, Senhor. Coisa linda, não? E ele olhando, ele disse assim, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então vamos aprender uma coisa aqui. Por que Jesus trabalhou na vida dela daquela maneira, dessa maneira? Porque precisava. Precisava. Tem gente que é de Deus por amor. Yes. Mas tem gente que vai ser pela dor. Fica aqui um toque hoje. Sejamos de Deus por amor. Sejamos de Deus pela obediência. Os votos que fizemos ao Senhor, vamos cumpri-los. Aquela menina chegou criatura, essa mãe, e ela saiu filha. Ela chegou com outros deuses e ela saiu adoradora do Deus de Israel. Jesus ficou maravilhado com a fé dela. Você tem que deixar Jesus maravilhado hoje, eu e você. Entendeu, não? Vamos orar? Vamos orar pelos nossos filhos? Vamos dobrar os joelhos? Vamos? Ora comigo, pastora Rita Pereira, Reginaldo Dorizete dos Santos,